Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje vou dar aula para o 8º ano. E o nosso assunto de hoje vai ser sobre a independência do Brasil e o primeiro reinado, tá? Isso tudo está na página 242, tá? Do nosso livro aí, tá? Antes de eu falar sobre a independência do Brasil, vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu antes da independência. Dom João, né, vai vir para o Brasil com a corte portuguesa no ano de 1800 e chegando aqui em 1888, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte. Sendo que Dom João vai abrir os portos para as nações amigas, como eu falei na aula passada, e assim os comerciantes, tá? E os grandes produtores aqui do Brasil vão poder comercializar agora diretamente, sem precisar ter uma intervenção da metrópole que era Portugal. Chega o término da guerra napoleônica lá em Portugal, em 1815, certo? E o pessoal começa a fazer uma pressão que a família imperial retornasse, e agora Dom João já não é mais Dom João, agora Dom João VI, tá? Que retornasse a Portugal. Ele vai relutar um pouquinho, mas até que em 1821 ele resolve retornar para Portugal e deixa aqui seu filho como príncipe regente, tá? O filho dele, Dom Pedro. Dom Pedro fica aqui no Brasil com a sua esposa, Dona Leopoldina, e começa a haver uma pressão lá de Portugal para que ele retornasse, chegar até cancelar, certo, o título aí que o pai dele deu como príncipe regente aqui no Brasil, e queria que ele retornasse para Portugal para terminar os estudos. Estudar, né? Para quê? Para que ele se tornasse rei de Portugal, já que ele era o filho mais velho de Dom João VI. Só que a elite aqui da colônia, certo, do Brasil, não vai gostar muito disso. E sabendo que, se caso Dom Pedro retornasse para Portugal, essas regalias que eles conseguiram conquistar, por exemplo, principalmente a nível assim do comércio, podendo comercializar com qualquer país, então isso vai pesar muito. Então eles vão fazer um abaixo-assinado pedindo que Dom Pedro não retorne a Portugal. Então isso vai acontecer, que ele vai receber essa carta, né? Essa carta não, esse abaixo-assinado, e ele diz lá no dia 9 de janeiro de 1822, ele diz: como é para o bem de todos, felicidade geral da nação, estou pronto, digo ao povo que fico. Então, esse dia 9 de janeiro ficou conhecido como o dia do fico, tá? E Dom Pedro não retorna, certo? E com apoio, claro, agora do seu ministro, não ministro ainda, mas o seu conselheiro, José Bonifácio, tá? Junto com a sua esposa, Dona Leopoldina. Dom Pedro, ele estava aqui no Brasil, mas ele, contando histórias da corte, né? Ele era um camarada que era muito, mas muito mesmo, vamos dizer assim, ele tinha muitas amantes. Então, entre elas, a gente vai falar daqui a pouco da Marquesa de Santos, tá? Que é uma mulher na qual vai ser a preferida de Dom Pedro. Mas antes da gente chegar aí, vamos falar um pouco antes dos fatores políticos, tá? Portugal vai mandar aqui para o Brasil uma tropa comandada pelo general Avilés, tá? Avilés, tá? Que ele vai mandar, né, que Dom Pedro retorne. E ele fala assim: vocês estiverem aqui no Brasil, está sob meu comando, senão vocês podem retornar. Então a tropa portuguesa retorna para Portugal sem Dom Pedro. Outra coisa também que vai acontecer neste período aí, já em setembro, com a pressão da elite,
e recebendo outra carta, né, muito mal criada lá do Reino de Portugal, falando que Dom Pedro tinha que retornar. Então a sua esposa, Dona Leopoldina, junto com José Bonifácio, vai escrever uma carta, já que Dom Pedro tinha ido a Santos para conter uma rebelião que teve naquela região. Então ele foi lá pessoalmente para tentar apaziguar o que estava acontecendo nessa região. E aí ele ao retornar, ele recebe a carta, né, de Dona Leopoldina e José Bonifácio dizendo que a coroa portuguesa queria que ele retornasse para Portugal. Só que Dom Pedro chega ali, quando ele lê a carta ali da Dona Leopoldina e de José Bonifácio, ele vai proclamar a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga, lá em São Paulo. Sendo que muitos dizem, né, que a gente vê lá o quadro de Pedro Américo. Gostaria que vocês dessem uma olhadinha aí no quadro de Pedro Américo. Olhem aí. Viram o quadro Pedro Américo? Muito bonito, né? E Pedro Américo, ele só vai pintar esse quadro só depois, anos depois, não tem nada a ver aí com a realidade da época. Na realidade, Dom Pedro, ele estava vestido com roupas civis simples, certo? E falaram que ele parou ali na margem do Rio Ipiranga porque ele estava meio assim, com problema intestinais, vamos botar assim, na qual ele teve que parar, né, a sua comitiva para o futuro imperador Dom Pedro se aliviar. Só que aí ele, ao receber a carta, ele vai, claro, proclamar e vai retornar aqui para o Rio de Janeiro, certo? E logo depois ele vai ser coroado como imperador do Brasil, tá? E quando ele é coroado imperador do Brasil, ele vai comunicar, mandar uma carta para o pai, comunicando que o Brasil politicamente é, corta os laços com Portugal. Claro que Portugal não vai aceitar muito bem isso. Alguns países, como os Estados Unidos, a própria Argentina, vão reconhecer a independência do Brasil. Os países que não aceitam muito aí, ou acreditam ainda na independência do Brasil, são os países europeus, que só vão aceitar a independência do Brasil quando Portugal reconhece. Tanto é que Portugal só vai reconhecer a independência do Brasil em 1825, quando o Brasil paga uma fortuna, 2 milhões de libras, né, emprestada aí pelos ingleses. Quer dizer, o Brasil já nasce endividado, né? Então, empresta essa grana, que é muito dinheiro, 2 milhões de libras, para pagar Portugal para reconhecer a independência do Brasil. Dom Pedro I, agora como imperador, como eu falei para vocês anteriormente, ele era um cara que era um belo amante, certo? E tinha muitas amantes. Tanto é que Dona Leopoldina até sabia de alguns casos, mas era muito humilhada. Chegaram a dizer, a gente não pode provar isso, que Dom Pedro chegou até a bater na imperatriz, né, quando ela dava lá as cobranças como esposa do que ele fazia com ela, né, principalmente sobre a Marquesa de Santos, que realmente a imperatriz Leopoldina ela vai ser muito assim exposta, tanto é que a Domitília, né, que era o nome dela, da Marquesa de Santos, ela vai ser aceita, por exemplo, para entrar na Capela Real. Vê se pode. Ela tinha lugar lá na Capela Real e todo mundo da corte sabia que ela era amante de Dom Pedro primeiro, agora, já que ele era imperador, tá? E isso, Dona Leopoldina, vendo isso tudo, chegou até a frequentar a corte, as festas da corte, tá? E aquilo realmente era uma vergonha, tá? Para a imperatriz. Só que vai acontecer que
a imperatriz, por exemplo, ela vai vir a falecer, tá? Ela morre e o pessoal até pensa que foi alguma coisa da própria Marquesa de Santos que envenenou a imperatriz, mas dizem que ela morreu na realidade, que ela foi ter o filho, né? E ela faleceu, tanto ela e a criança, e ela vai vir morrer do parto, tá? E assim o Dom Pedro I, ele manda uma comitiva à Europa e traz uma nova noiva, mas com uma condição, que tirasse a Marquesa de Santos ali dos arredores da corte, tá? Dona Amélia, que vai ser agora a nova imperatriz do Brasil. Agora falando da política e da economia dessa época, a gente falou as fofocas da corte, tá? Vamos aos problemas internacionais que o Brasil, que Dom Pedro vai ter. Por exemplo, vai ser no caso lá da Constituição. Não, vou falar do primeiro, antes da gente falar da parte internacional, vou falar um pouco aí da parte interna do Brasil, por exemplo, que assim o Brasil se torna independente, vai ter que ter uma Constituição. Sendo que vão ser formados aí três partidos, o Partido Português, o Partido Brasileiro e o Partido Liberal Radical. Esses três partidos, certo? O radical, eles eram pessoas que queriam que o Brasil se tornasse uma república. Mas não poderia, que Dom Pedro era imperador. Já os conservadores, tinham os liberais conservadores, né, que faziam parte do Partido Brasileiro. Eles, por exemplo, vão falar, não, nós queremos que Dom Pedro continue como imperador. E tinha o Partido Português, na qual eram aqueles portugueses que ainda se metiam aqui o que acontecia na corte, tinham até interesse, às vezes, até pregavam que o Brasil poderia voltar a ser colônia portuguesa. Tá? Mas aí tá, entre esses três vão ser eleitos e vai começar a Constituição do Brasil. Só que os constituintes, quando eles fazem a Constituição, eles começam eles limitam o poder de Dom Pedro I. Ele não vai gostar nada disso. O que ele vai fazer? Vai fechar a Assembleia Constituinte, né, botando até canhões apontados lá para a Assembleia Constituinte, e manda prender todo mundo, todos os deputados. E ele monta uma assembleia dele lá particular e faz a Constituição do Brasil. Sendo que no Brasil, aí, diferente de outros países, por causa das ideias liberais e até iluministas, que eram os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, tá? Só tinha esses três poderes e Dom Pedro I vai criar mais um, o poder moderador, tá? Sendo que o poder moderador ele era superior aos outros três poderes. Os outros três poderes iam lá fazer o que tinha que fazer, mas se caso fizesse alguma coisa contra o imperador e ele não gostasse, ele usava o poder que ele tinha, que era o poder moderador, tá? Então é aí que começa a Constituição. Só que muitos, né, pensam que a independência do Brasil foi uma coisa assim muito pacífica. Claro que não foi tão violenta, mas, por exemplo, teve uma das revoluções que mais se fala muito na história, é a Revolução de Pernambuco, tá? Que vai acontecer, que vai ser comandada por Frei Caneca e o jornalista Cipriano Barata, tá? Esses dois aí vão montar aí a Confederação do Equador, querendo que agora aquela região de Pernambuco ali do Nordeste se tornasse independente do Brasil. Claro que Dom Pedro I não vai deixar isso barato, vai mandar, né, Francisco de Lima e o almirante Cochrane, tá, a ir lá acabar, e conseguem. E os revoltosos são presos, e inclusive o Frei Caneca, tá, lá em Pernambuco, o Frei Caneca ele é até respeitado como um herói, tá, e ele foi condenado à forca, sendo que teve um problema, ninguém queria enforcar o Frei Caneca, porque ele era um religioso,
E sabe, né? Se eu tiver que enforcar um religioso, de repente pode me dar o azar, tá? Então o que que eles fizeram? Executaram ele, fuzilaram o Frei Caneca. Mas como eu estava dizendo, Dom Pedro I, na sua parte internacional, seu pai, Dom João, vai vir a falecer, Dom João VI vai vir a falecer em Portugal, certo? E começa aquele bochicho. Dom Pedro I tem que retornar a Portugal para ser coroado como Dom Pedro IV. Só que aí o pessoal daqui do Brasil faz uma pressão, não, imperador, você não pode. E Portugal faz uma pressão, não pode ele assumir as duas coroas, certo? E isso poderia dar problema, que os grandes comerciantes, os grandes fazendeiros, aqui falassem, opa, peraí, o Brasil pode se tornar colônia de novo de Portugal. Então, para evitar isso, fizeram a pressão, Dom Pedro I vai renunciar ao trono português, certo? E deixa como a futura rainha a sua filha Dona Maria I, tá? Outra coisa também que vai acontecer a nível internacional vai ser a Guerra da Cisplatina, tá? Que vai de 1825 a 1828, na qual até Dom Pedro chegou lá a combater, tá? Que era a Argentina e o Brasil lutaram ali pelaquela região ali que é o atual Uruguai, tá? Sendo que no final nem Argentina nem Brasil ganha essa guerra, a Inglaterra se mete aí nessa coisa toda e cria um novo país que aí vai ser o Uruguai, tá? Então nenhum nem outro vão ganhar esta guerra, tá? Vamos ver outra coisa aí. Aí como eu falei para vocês, Dom Pedro começou a ficar com as suas visões lá em Portugal e teve alguns desentendimentos que às vezes Dom Pedro ele colocava lá no seu ministério os partido português e o partido brasileiro, os liberais radicais, começavam a fazer uma pressão sobre Dom Pedro. Aí Dom Pedro, não, calma galera, vou fazer o seguinte, vou botar agora só o partido brasileiro. Aí chegou no final, em cima da hora, ele resolveu trocar tudo de novo, deixou o partido português, tá? Então, aí essa briga interna aqui, tá? Mas a perda lá daquela região do Uruguai, mas as ideias que ele ficava lá só pensando lá, por quê? Porque Dom Pedro, quando ele saiu quando ele deixou lá sua filha, Dona Maria, né, a futura Dona Maria II, né, que vai ser a rainha de Portugal, a filha dele, sendo que ele deixa como tutor seu irmão, Dom Miguel, tá? Que fala que assim que ela tivesse a maioridade, ela casaria com o tio. Isso mesmo, casaria com o tio. E assim os dois iam governar. Só que Dom Miguel não aceitou muito bem isso, deu uma rasteira na sobrinha e assumiu o trono. Dom Pedro lá ligado o que está acontecendo em Portugal, tá? Então, o que vai acontecer? Ele não aguentando a pressão e as pressões aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver aqui. Esqueci de falar também. A nossa Constituição, a primeira Constituição que foi barrada lá por Dom Pedro, foi chamada Constituição da Mandioca. Por quê? Porque você, para ser da Assembleia ou poder votar, você tinha que ter terras e grande quantidade de mandiocas, certo? Aí, por isso, foi chamada Constituição da Mandioca, tá? Uma curiosidade que eu esqueci de falar. Então, com essa pressão toda internacional lá que o Dom Pedro queria com a cabeça lá em Portugal, e o pessoal fazendo uma pressão nele aqui, o que ele faz? Renuncia a coroa brasileira e retorna para a Europa, não para Portugal diretamente, vai para a Europa, tá? E assim deixa aqui José Bonifácio com seu filho Dom Pedro, que só tem 5 anos de idade, que vai ser o futuro imperador do Brasil, certo? Dom José Bonifácio como o tutor dessa criança, tá? Então, assim termina o Primeiro Império. Só para fechar aqui como curiosidade, Dom Pedro, ao chegar lá na Europa, ele vai na França,
contrata, né, uma milícia, tá? Uma galera para invadir Portugal e tirar seu irmão do trono. E assim ele não assume o trono como Portugal e assim ele fica como tutor da filha até ela tomar a maioridade para ser coroada como Dona Maria II, tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai morrer antes. Ele vai ter um problema de tuberculose e vai morrer no mesmo leito na qual ele nasceu, tá? Isso lá em Portugal. E assim acaba a vida de Dom Pedro, que morreu até muito jovem, morreu com 36 anos, tá? Então assim acaba com a história aí e logo depois que Dom Pedro vai embora e vai vir um período da regência que aí já é outra aula, tá? Pessoal, espero que vocês tenham entendido aí. Agora gostaria que vocês fizessem aí as questões das páginas 247, 248, 249 e a 250. Essa aí vai ser as páginas para a gente fazer e daqui a pouco a gente vai corrigir lá no Zoom, tá bom? A gente corrige no Zoom e debate um pouquinho e fala até mais um pouco de algumas curiosidades da corte, tá bom? Porque o pessoal adora uma fofoquinha aí da corte, tá? Pessoal, até daqui a pouco lá no Zoom. Um abraço e até a próxima videoaula. Tchau, pessoal!